Olá a todos, meu nome é Wesley Vaz, sou um dos instrutores do Instituto Brasileiro de Governança Pública e tenho a satisfação de falar com vocês hoje sobre alguns assuntos de interesse desse Instituto. É o primeiro IBGP Online do ano de 2016, no qual a gente vai abordar alguns aspectos de governança corporativa, de governança de TI, sua motivação para a sua aplicação na administração pública, em especial nos dias atuais. Dias em que vivemos com dúvidas e certezas muitíssimo importantes pela sociedade toda. E eu começo a minha apresentação com duas perguntas, que são basicamente aquelas que guiam o ponto central do que se chama governança no setor público. A gente pergunta que todos nos fazemos é o que querem os cidadãos, enfim. Importante saber o que os cidadãos, o que as pessoas que habitam o Brasil esperam dos organismos públicos, independente da sua esfera. É muito importante também saber o que não desejam os cidadãos. É a composição do que se deseja com o que não se permite que aconteça é que forma o conceito que a governança chama de valor. Valor, na verdade, trata-se de um conjunto de benefícios a serem entregues ao cidadão segundo um conjunto de preceitos, segundo um conjunto de riscos a eles associados, com recursos bem utilizados. Na verdade, a governança pública existe para fazer com que o valor seja entregue à sociedade. Mais que isso, fazer com que esse valor seja entregue à sociedade com um conjunto de premissas legais e com um conjunto de preceitos morais e éticos sendo cumpridos também. A essência da governança pública, portanto, é atender o cidadão naquilo que ele deseja em relação ao próprio Estado. Mais especificamente, trago aqui o conceito de valor utilizado pelo framework COBIT-5, que é um framework de governança corporativa da informação e que, na minha opinião, exemplifica de maneira muito clara o conceito de valor, o conceito de resultado para a sociedade sobre o qual a governança tem que se debruçar. Para o COBIT, portanto, criar valor é realizar benefícios, é entregar benefícios para as partes interessadas, fazendo isso da maneira a otimizar o maior número de recursos, ou seja, fazendo isso da maneira mais eficiente, da maneira mais econômica, e segundo, um conjunto de riscos aceitáveis. É por meio dessa combinação desses três elementos que, segundo o COBIT, as necessidades das partes interessadas devem ser atingidas. Se a necessidade das partes interessadas são atingidas, entende-se então que o instrumento estatal, que o organismo público entregou valor para os seus interessados. O ponto é que há uma complexidade inerente em qualquer organização, seja ela pública ou privada, quando você tem a seguinte situação. Quando há uma complexidade inerente às organizações públicas, é certo que é preciso fazer com que aqueles titulares do problema, o que a gente chama nesse momento de principal, que tem um conjunto de interesses que são próprios, deve contratar aquele para atuar em seu nome, o que nesse caso, no caso da teoria da governança, nós chamamos de agente. Portanto, o principal, que tem um conjunto de interesses, contrata um conjunto de pessoas para agir em seu nome e executar um conjunto de ações que o principal executaria caso tivesse tempo e espaço. Obviamente, quando você lida com dois grupos de pessoas,
você também necessariamente deverá estar lidando com dois grupos de interesses. No âmbito da sociedade, nós fazemos uma analogia muito clara de que o principal interessado da administração pública é esse ente abstrato chamado sociedade. E os agentes públicos, aqueles que são administradores, que são gestores, que são governantes de organismos públicos, agem em nome dos cidadãos, ou seja, em nome dos principais. Veja que o slide denota um problema de agência. Na verdade, há um problema todas as vezes em que interesses são divergentes. Veja que é possível que aquele que é contratado pelo principal haja em interesse próprio e esse interesse seja divergente do interesse daquele que o contratou, o que gera, por certo, durante a execução de algumas políticas, durante a operação de algumas organizações, o que a literatura chama de assimetria de informação. O agente, portanto, agindo em interesse próprio, pode, de algum modo, inibir a divulgação de informações de interesse do principal em seu próprio benefício. Se isso é feito, aparece o que chamamos de conflito de interesse. Veja que, independente do tipo das organizações, sejam elas públicas ou privadas, todas as vezes que há necessidade de delegação de competência do principal para um conjunto de agentes, nós temos ou podemos ter necessariamente um conflito de interesses, ou seja, o agente agindo em nome dele próprio e não em nome do principal. A teoria de governança, seja ela pública ou privada, veio para tentar mitigar o risco de conflito de interesses em organizações complexas. Portanto, é importante estudar a governança porque tem-se entendido que esse é um instrumento pelo qual situações possíveis de conflito de interesse entre o principal e entre o agente possam ser mitigados. Obviamente, focando um pouco mais no nosso assunto principal, trago um conceito de governança corporativa pública extraído do referencial básico de governança editado pelo Tribunal de Contas da União no ano de 2012. Governança corporativa pública, segundo esse referencial, portanto, são todos os mecanismos de liderança, estratégia e controle que são postos em prática para que se avalie, se direcione e se monitore a atividade, a atuação da gestão pública. Tudo isso com o objetivo de conduzir políticas públicas e de se prestar melhores serviços de interesse da sociedade, o principal da governança pública. Entenda que esse conceito traz os três elementos fundamentais que serão trabalhados nos próximos minutos. Governança corporativa, então, é um conjunto de mecanismos esses voltados para o exercício da liderança, da estratégia e do controle das corporações, das organizações públicas. O objetivo desses mecanismos são, em suma, três. São os três verbos do governante. O governante, portanto, avalia, direciona e monitora toda a organização, toda a gestão da organização, com vistas a aumentar as chances de que aquela organização entregue o valor para o principal. No caso das organizações públicas, entregue o valor para a sociedade. O que é importante dizer é que a sociedade, um conceito absolutamente abstrato nesse ponto, pode, e na verdade muitas vezes tem, interesses que são divergentes entre os seus grupos, o que faz com que a governança corporativa pública seja, na minha opinião, sem sombra de dúvida, muitíssimo mais difícil do que a governança em entidades privadas.
Explico. Se o interesse do principal é o objetivo final dos mecanismos de governança, é necessário, portanto, ter uma boa definição do que são os interesses do principal. E no caso da administração pública, os interesses da sociedade podem ser, muitas vezes, divergentes entre si. Nesse caso, cabe ao governante público, além de tudo o que é necessário para gerenciar e governar melhor a organização, cabe a ele ter o entendimento de como é possível dar cumprimento a demandas que, teoricamente, são conflitantes. Passemos, então, para a primeira parte do conceito de governança, que são as estratégias de avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão. O governante, ele frequentemente avalia as necessidades impostas pela parte principal, no caso da administração pública, pela sociedade. O governante, portanto, tem a obrigação de ser o ouvido e a voz da sociedade em relação às suas demandas. O governante é responsável, portanto, por avaliar quais são as necessidades das partes interessadas que devem ser atendidas naquele momento, naquele contexto. A partir da avaliação do que é necessário fazer, de qual é a demanda da parte interessada, o governante necessariamente direciona toda a organização por ele governada no sentido de dar cumprimento aos desejos por ele avaliado. Por fim, por óbvio, uma vez direcionada a organização para dar cumprimento a políticas públicas segundo uma estratégia pré-definida, é necessário monitorar os resultados dessa estratégia para simplesmente verificar se aquilo que a organização deveria estar fazendo sob a orientação do governante, de fato está. Veja então que o papel do governante está longe de ser trivial. É necessário que o governante tenha a sensibilidade de entender de maneira bastante direta e segundo os preceitos legais o que deve ser feito, o que as partes interessadas, o que a sociedade, o que a comunidade pede que aquele organismo público faça. Em segundo lugar, a partir desse entendimento, ele precisa direcionar toda a gestão dessa organização para que ela possa dar cumprimento àquele desejo interpretado pelo governante. E por último, não basta direcionar segundo a estratégia, é preciso de tempos em tempos monitorar se essas coisas de fato estão acontecendo. O que é importante dizer é que a governança, embora seja responsabilidade do alto administrador de qualquer organização, ela é exercitada não somente por uma pessoa, mas por um grupo de pessoas investidas no poder de serem o grupo que avalia, que direciona e que monitora toda a gestão. Portanto, também é necessário que o governante tenha a ascendência, que tenha poder sobre a organização, para que ele possa mover as suas estruturas organizacionais na direção daquilo que ele avaliou ser o desejo do principal. O que não se deseja é que um governante não consiga fazer esse tipo de direcionamento, não consiga lidar ou comandar a organização com a firmeza necessária para fazer com que ela de fato execute aquilo que deva. Um dos grandes riscos da governança corporativa pública, portanto, é não termos essa consciência de importância da governança e do seu papel por parte dos altos administradores de cada um dos organismos públicos. Trago aqui, para ser um pouquinho mais detalhista, os 3 verbos do governante: o avaliar, o direcionar e o monitorar, agora sob a ótica do COBIT 5, o framework que eu mencionei anteriormente. Segundo o COBIT 5, são atividades da governança esses 3 verbos: avaliar, direcionar e monitorar, e eles devem ser feitos, primeiramente, a partir da necessidade imposta pelo principal, a partir da necessidade do negócio. O que é bastante importante neste caso em específico
é que ao governante não basta simplesmente atuar dessa maneira. É necessário que o governante tenha um suporte realmente efetivo da gestão daqueles profissionais que vão poder fazer com que os desejos e as estratégias do governante saiam do papel e sejam de fato executadas. É sempre bom ressaltar que há uma dificuldade para algumas pessoas de se distinguir governança e gestão. Ora, governança parte do pressuposto da direção, parte do pressuposto do posicionamento de um governante em nome de um principal. E a gestão, diferentemente disso, é o braço executor da governança, é aquele que executa a estratégia proposta pela governança. É bastante importante lembrar que, na verdade, é possível existir gestão pública sem governança pública. Basicamente, é o que nós temos visto em alguns locais. Pessoas que executam políticas públicas sem necessariamente estarem diante de um direcionamento organizado, de um direcionamento estabelecido. Portanto, é possível você ter gestores em organizações que não se tenham governantes na acepção própria da palavra. Mas é impossível, em qualquer dos casos, você ter uma boa governança, seja ela pública ou privada, sem que haja uma camada executora das suas ações, ou seja, sem que haja uma gestão propriamente dita. E é por isso que a gestão tem um papel fundamental na execução das políticas públicas e fundamental no bom funcionamento da governança, sendo ela, a gestão, a responsável por fazer com que as estratégias de fato sejam executadas. É o que essa figura do COBIT traz de maneira muito clara. A primeira parte do conceito de governança pública, então, traz a necessidade de o governante avaliar, direcionar e monitorar a gestão dos órgãos. Essa avaliação, esse direcionamento e esse monitoramento se dá a partir de 3 grandes mecanismos que também são estabelecidos no referencial básico de governança corporativa pública do Tribunal de Contas da União, que são a liderança, a estratégia e o controle. É bastante relevante que o governante tenha liderança sobre a gestão. É bastante relevante que o governante tenha ascendência sobre os seus comandados. Liderar, por exemplo, é uma das principais atividades que um governante, em qualquer esfera, deve fazer. Não é possível ter uma governança forte sem que o governante, sem que a alta administração do organismo atue sob a forma de um real e de um verdadeiro líder, estabelecendo a direção, exemplificando o compromisso, promovendo a participação e sendo absolutamente transparente. Então, a liderança é aspecto fundamental para que qualquer governante seja bem-sucedido na sua atividade cotidiana. O segundo mecanismo que o referencial do tribunal traz é a estratégia. A estratégia nada mais é do que a declaração das ações que devem ser cumpridas para o atingimento das necessidades avaliadas pelas partes interessadas. O governante também precisa se cercar de pessoas, precisa se cercar de profissionais, estrategistas, que, de algum modo, verificam não somente o desejo do principal, mas principalmente o cenário sobre o qual aquela organização está inserida, o cenário externo daquela organização ou daquele ente federativo, o cenário orçamentário, econômico, financeiro, ou seja, é necessário que o governante, então, dê soluções viáveis e práticas aos problemas que o principal, que a sociedade o impôs. Terceiro mecanismo fundamental de qualquer aspecto da governança é o estabelecimento da estratégia. E por último, o controle.
O controle visto de maneira ampla não é o controle do auditor somente, é o controle do gestor, é a eterna verificação se aquele espaço, se aquela estratégia de fato está sendo atingida, está sendo cumprida, se os seus resultados estão sendo atingidos. Vocês vejam que todos os planos, todas as estratégias, elas por certo mudam. Não se espera que um governante, por mais eficiente que ele seja infalível. A existência do mecanismo de controle é um instrumento que mitiga as falhas que por certo ocorrerão nas estratégias estabelecidas. O controle, portanto, declara a infalibilidade do gestor e do governante, da maneira mais honesta e transparente possível, fazendo com que a sua estratégia seja frequentemente revista quando necessário e a sua postura enquanto líder também. Essa figura traz os 10 componentes do referencial básico de governança do Tribunal de Contas da União, dividido nos seus 3 mecanismos: liderança, estratégia e controle. É muito importante estudar cada um desses componentes, de modo a entender quais de fato serão, na prática, os papéis que devem ser executados pelo governante e pelo seu staff para fazer com que essas atividades sejam de fato cumpridas. Para, de algum modo, complementar a informação e provocá-los a refletirem, no caso de atividades de liderança, de estratégia e de controle vinculadas à governança pública, é sempre bom nos perguntarmos quem de fato são os principais responsáveis por essas atividades. A resposta já está bastante divulgada e ampla, em especial na literatura e na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. A responsabilidade pelos resultados de qualquer organização pública é da alta administração daquela organização pública, em última instância, do seu mais alto representante. No caso da administração pública federal, do ministro do Estado, no caso de um poder judiciário, de um tribunal, o presidente daquele tribunal. No caso de uma casa legislativa, o presidente dessa casa legislativa, enfim, aquele que responde por todos os resultados, em última instância, daquela organização. Obviamente, ele é o responsável e que deve se cercar de profissionais para ajudá-lo na tarefa de governança e na tarefa de avaliar, e dirigir e monitorar aquela corporação. Então, os responsáveis pela governança em essência são os auto-administradores dos organismos, das organizações, das instituições públicas. Como é possível convencê-los da importância de se governar segundo preceitos mais modernos, segundo frameworks mais vanguardistas? Como convencê-los da importância de atuar com liderança forte, com a estratégia bem desenhada e com controle frequente, visando de maneira bastante clara atingir os objetivos daquele órgão? Muitas vezes é importante falar para a alta administração, passar para a alta administração a mensagem da importância da estratégia e dos mecanismos de governança para dar cumprimento àquilo que a organização realmente pede. Daí, a próxima pergunta que aparece para os auto-administradores que já estão convencidos da importância do uso desses mecanismos é, obviamente, o que fazer para exercer a liderança da maneira mais direta e efetiva possível, para elaborar estratégias que realmente sejam bem-sucedidas, para controlar a gestão e acompanhar o valor gerado por essa instituição. Aqui, como fazer isso? Uma vez convencidos de que esses mecanismos podem ser úteis para mitigar o risco da não entrega dos resultados, a pergunta é: como fazer uso desses mecanismos? Como mudar posturas? Como convencer pessoas? Como fazer com que as organizações estejam mais preparadas
para atingir esses objetivos. E aí eu trago uma provocação de que, para esse tipo de atividade, nós estamos em busca de agentes, de servidores públicos, sem dúvida, mas faço aqui uma ressalva, eminentemente pessoal, que é a de tentarmos nos ver enquanto pessoas que trabalham no serviço público e que de algum modo participam ou da governança ou da gestão pública, nos ver na acepção da palavra como profissionais públicos. O que a gente acredita é que os aspectos de governança e de gestão devem passar a ser executados sob a ótica de um trabalho profissional. E aí eu os convido a refletir se o que de fato a gente espera não é servidores públicos, agentes públicos engajados de atuar nesse cenário da maneira mais profissional possível, da maneira a fazer com que o seu trabalho possa ser medido por resultados práticos, da maneira a fazer com que as organizações possam receber decisões, possam receber ações executadas de modo profissional, de modo escorreito, de modo a seguir um plano e uma estratégia que de fato fazem sentido. Talvez estejamos em busca de profissionais públicos que possam ajudar no aspecto da governança e na gestão, seguindo os preceitos das melhores práticas nacionais e internacionais, as normas existentes no Brasil e a própria jurisprudência de alguns tribunais administrativos. Por último, naquele conceito de governança corporativa pública, trago aqui um detalhamento maior do que o que seriam os mecanismos de suporte à governança pública, os mecanismos que auxiliariam no aspecto de liderança, de estratégia e de controle os governantes. Gosto do conceito e da tradução de viabilizador que traz o COBIT-5 no caso em questão. Essa figura traz, portanto, os 7 elementos fundamentais que viabilizam a governança corporativa da informação, segundo o framework COBIT-5, mas mais que isso, acho que ela traz um conjunto de elementos necessários para que possamos pensar em boa governança corporativa. Em virtude do tempo, não detalharei cada um desses elementos, mas preciso citá-los. O primeiro mecanismo proposto pelo COBIT é o mecanismo da existência de princípios, políticas e frameworks para inspirar o governante. Para, mais que isso, declarar a intenção do governante de maneira formal. Princípios e políticas são aqueles direcionadores para a execução de futuras estratégias. O segundo mecanismo fundamental para a governança é a existência de processos de trabalho bem definidos, processos de trabalho bem trabalhados. Isso não significa dizer processos engessados ou burocráticos, significa dizer processos efetivos, cuja execução, de fato, tendem a agregar valor aos seus resultados preliminares. Terceiro mecanismo fundamental, estruturas organizacionais, aquelas estruturas sobre as quais os processos são executados segundo um conjunto de princípios e diretrizes. Uma instituição bem governada é uma instituição cujas estruturas organizacionais são bem aproveitadas para a execução de processos que façam sentido para a execução de processos que de fato agreguem valor à corporação. O quarto mecanismo muitas vezes deixado de lado por várias organizações públicas e privadas, são a cultura, a ética e o comportamento. É muito importante ressaltar que as instituições são feitas de pessoas. São feitas de pessoas e são estabelecidas em lugares cuja cultura direciona comportamentos. Desse modo, é absolutamente fundamental para qualquer governante trabalhar, entender e tentar modificar, caso necessário, a cultura e o comportamento
tanto das pessoas que compõem a organização, como da organização propriamente dita. Também é importante dizer que o aspecto ético, em especial nas organizações públicas, tem que ser trabalhado de maneira frequente, de modo a direcionar o comportamento das pessoas, que vão ser, em última instância, aquelas que vão conseguir executar as estratégias dos governantes, portanto, fundamentais para todo o ciclo da governança. O quinto viabilizador importante é a informação. Estamos diante de um momento em que a informação é fundamental para qualquer tipo de ação de qualquer instituição pública brasileira. Então, trabalhar a informação dessa instituição é simplesmente ter chances para que essa organização possa funcionar, possa entregar a política pública da melhor maneira. Sexto e penúltimo viabilizador, mecanismo, são os serviços, as infraestruturas e as aplicações que precisam ter para dar suporte à execução dos processos, ao trabalho das pessoas, ao processamento das informações, ao funcionamento das estruturas organizacionais. Então é necessário ter um conjunto de instrumentos de suporte. E por fim, o mais importante, o viabilizador do conceito de governança corporativa pública são as pessoas com as suas habilidades e as suas competências. Essa é uma condição absolutamente necessária para fazer com que todo o framework, com que toda a estrutura de governança corporativa realmente seja implantada de maneira efetiva. Precisamos, portanto, de pessoas cientes do que deve ser feito, com as habilidades bem desenhadas, competentes para fazer isso, ou seja, profissionais em sua essência. Pois bem, algumas provocações, perguntas que eu ouço muito e que de fato não tem resposta simples, não tem resposta direta, mas que podem vir a ser equacionadas, sim, com alguma reflexão. Primeira delas, quais são os mecanismos mandatórios para os governantes públicos? Daqueles 7 elementos que nós acabamos de citar, quais daqueles, em especial e em detalhe, são obrigatórios para os governantes públicos? Quais daqueles constam de normativos, ou de leis, ou de instruções normativas, em que não há opção de não utilizar? Quais são, então, os mecanismos obrigatórios de governança e de gestão na administração pública brasileira? Há vários. E é preciso, cada vez mais, acompanhar os principais atores, porque a cada momento aparecem outros. Então são vários os mecanismos e eles precisam ser estudados e organizados, porque o gestor público é obrigado a fazer uso desses mecanismos quando há uma previsão normativa para isso. A segunda pergunta, que eu também tenho ouvido muito, tem a ver com os passos fundamentais para permitir com que todos esses mecanismos funcionem de maneira integrada e alinhada à estratégia. Não é simples. São vários os mecanismos, são várias as pessoas, a complexidade das organizações é cada vez maior, e fazer com que essas coisas funcionem de maneira consistente, de maneira combinada, é uma tarefa relevante de qualquer administrador profissional público. É importante saber que alguns guias, que alguns frameworks nacionais e internacionais dão algumas dicas de como começar a fazer isso, de como começar a encaixar essas caixinhas, esses mecanismos, visando a ter de fato uma boa governança, visando a ter de fato alguma chance de entregar o valor para o principal objetivo final da governança. Onde é que eu posso buscar ajuda para isso? Há referências internacionais para implantar a governança? Há, cada vez mais. Elas podem não ser suficientemente detalhadas, de forma a se compor numa espécie de guia de operação, mas a leitura combinada de algumas referências, de alguns modelos internacionais, com alguns normativos que o Poder Executivo Federal tem produzido, com alguns julgados que o Tribunal de Contas da União também tem prolatado,
é possível fazer uma interpretação conjunta e combinada disso para que se tenha um pensamento único, um conjunto de mecanismos bem estabelecido para fazer com que a governança de fato saia do papel. Então é importante combinar esses mecanismos, estudar bastante cada um deles e entender quais deles são obrigatórios, quais deles são mandatórios, quais deles são opcionais e escolher a sua implantação a partir do resultado que esses mecanismos possam vir a dar no ambiente sobre o qual aquela organização está inserida. Não há resposta única. Cada organização pública precisa refletir sobre o seu momento, sobre o seu ambiente, para verificar a melhor estratégia de implantação da governança e da gestão. Pois bem, é importante finalizar a parte dos mecanismos, dizendo e desmistificando a atividade de implantação de governança. A implantação de governança não é um projeto que se exaure em determinado tempo. A implantação de governança é um processo contínuo. É basicamente um trabalho contínuo para o estabelecimento dos mecanismos necessários e suficientes para maximizar a entrega de valor daquela organização. Veja, os mecanismos devem ser necessários e suficientes para maximizar a entrega de valor daquela organização. Aquela organização que tem determinada característica é diferente de outra organização que tem outra característica. Portanto, não há mecanismos suficientemente genéricos para serem aplicados às cegas em qualquer organização pública. Há que se refletir sobre o mix, sobre a mistura, sobre o conjunto de mecanismos a serem implantados em cada momento, em cada organização pública, e essa é uma mensagem bastante importante. Ora, como desafio, vocês podem ter notado, é pequeno, você também deve considerar que nós estamos no ano de 2016, em plena quarta revolução industrial, inclusive nos governos. Então, como se não bastasse uma complexidade intrínseca dos processos de governança e de gestão, que resumidamente passamos há minutos atrás, é necessário ressaltar que os governos e as instituições públicas estão imersas no ambiente de tecnologia absolutamente abundante e barata, com problemas cada vez mais complexos. Logo, o desafio do governante é se ver, se entender, colocar a sua instituição no ambiente em que vivemos, no ambiente em que alguns autores chamam da quarta revolução industrial. Daí, faço uma outra provocação para que vocês reflitam sobre essa pergunta. Pensem, vocês todos, que por certo são cidadãos brasileiros. Que políticas públicas vocês conhecem? Funcionam bem ou mal? Porque são governadas e gerenciadas, ou não, a partir de informações suficientes, corretas e tempestivas. Em outras palavras, quais são as políticas públicas que funcionam bem porque as informações sobre ela estão bem cuidadas? Por outro lado, que políticas públicas têm sido executadas de maneira falha em virtude do fato de que as informações que dão suporte a essa execução são ruins, são intempestivas, são insuficientes? Nota-se, portanto, que boa parte do valor a ser entregue pelas instituições públicas, pelo Estado, para a sociedade, pode se revestir de informação, e aquelas que não se revestem dependem de informação para uma boa gestão. Se você está falando, por exemplo, da distribuição de medicamentos descentralizada pelo Brasil, por certo tem que haver um conjunto de informações bem organizadas para fazer com que essa distribuição de medicamentos seja mais eficiente, para que esse processo logístico seja um pouco mais barato e atinja todos os lugares do Brasil. Para dar um pequeno exemplo, um simples exemplo
de que a informação ela é fundamental para o funcionamento da política pública. Ora, por causa disso e por causa do conceito de governança pública, a informação é fundamental para a entrega do valor, é fundamental para a entrega de políticas públicas efetivas. Desse modo, não podemos nos furtar de refletir sobre a governança de tecnologia de informação pública. Na verdade, se insere nos mesmos termos do conceito da governança corporativa pública, somente focando agora na gestão atual e futura de todos os recursos necessários para coletar, processar e distribuir informações. A leitura desse conceito é bastante mesclada com a leitura do conceito anterior. Portanto, a governança de TI pública compõe-se de todos os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão atual e futura de tecnologia da informação, com vistas ao mesmo objetivo da governança pública, a condução de políticas públicas e a prestação de serviços de interesse da sociedade. O que é importante ressaltar desse conceito é que não estamos falando da governança da TI ou da área de TI, não. Estamos falando da governança de tecnologia da informação que cada organização pública tem. Estamos, então, falando da governança dos recursos que existem para processar e disseminar as informações coletadas ou produzidas por aquela instituição. Governança de tecnologia, não governança da tecnologia como área. É bastante relevante? Sim, em virtude do fato de que a informação permeia o funcionamento das organizações públicas e, por causa disso, também precisa ter uma atenção dispensada, também precisa ser governada. Esse assunto tem sido tratado pela Administração Pública Federal há muitos anos e ele na verdade, impõe um resultado, é um sinal de melhora constante do tema em relação à administração pública. Diversos são os julgados, diversas são as evidências de que a governança de TI na Administração Pública Federal Brasileira, em todos os seus poderes, tem melhorado e, por isso, alguns resultados também têm sido mais efetivos na ponta, para o cidadão, para o principal objeto da governança. Do mesmo modo que há questionamento sobre a governança corporativa pública, há também para a governança de TI pública. Perguntas que se repetem. Quais são os mecanismos necessários para a sua implementação? Existem alguns que são obrigatórios ou não? Quais dos mecanismos são necessários, segundo o normativo brasileiro, para fazer com que a governança esteja coerente, esteja em compliance, esteja em conformidade com o que estabelecem as normas? Há um conjunto de instruções normativas e normas já obrigatórias e que descrevem o funcionamento de alguns mecanismos de governança de TI. Portanto, existem mecanismos obrigatórios e, como a governança pública, precisam ser estudados, entendidos, compreendidos e estruturados para implantação futura em cada uma das instituições públicas sobre as quais o governante tem que atuar. Por último, a pergunta mais frequente: como então construir e implantar uma estratégia de governança de TI? Como eu começo? Onde eu posso buscar ajuda? Mais uma vez, há frameworks como o COBIT-5 e o seu guia de implementação que nos auxiliam no processo de implantação de governança. Há um conjunto de materiais produzidos internamente no Brasil que podem ser lidos, que podem ser estudados, de modo a se desenhar uma estratégia de governança de TI. Entenda que governança de TI e governança corporativa pública continua sendo responsabilidade final da alta administração. Em que pese a haver em governança de TI temas um pouco mais complexos e mais técnicos. O governante, portanto, não é o responsável direto por entender tecnicamente como se resolver
problemas de tecnologia ou como se resolver problemas de qualquer ordem. Ele é o responsável, sim, não nos esqueçamos, por avaliar os desejos do principal, por direcionar o cumprimento da estratégia e por fazer a avaliação desses resultados de maneira contínua. Ele deve necessariamente delegar parte da sua atividade de governança a um conjunto de pessoas que ele sim tem condições de fazer o processo de governança e de gestão segundo o aspecto técnico. Falo aqui dos comitês estratégicos, dos comitês de TI, das comissões de administração, dos grupos de administração existentes em instituições públicas e privadas que fazem o papel de, em colegiado, em conjunto, auxiliar o alto administrador na missão inglória da governança. Então é importante dizer que, na nossa opinião, na minha opinião, tratar a governança corporativa pública sem se preocupar com aspectos de informação nas épocas atuais, trata-se de um risco absolutamente alto e que, dado o que nós temos visto na administração pública, não é passível de se correr. É um risco que precisa ser mitigado com o entendimento e com o exercício de governança e gestão corporativa de TI. Por fim, quero que vocês reflitam, enquanto servidores públicos, enquanto profissionais da iniciativa privada que prestam serviços ao poder público, enquanto cidadãos, enquanto estudantes, qual o seu papel nesse cenário de governança corporativa pública? Você que é servidor público, como é que você se insere em todo esse mecanismo chamado governança pública, que permite, ou que na verdade tenta aumentar as chances de que a sociedade realmente receba aquilo que o Estado espera? Você que é gestor público, como agir para influenciar as instâncias superiores e inferiores de que alguns mecanismos precisam ser estabelecidos para que as chances de entrega de valor sejam maiores? Você que é cidadão, que precisa e que quer e que demanda o recebimento de políticas públicas, como é que você se vê em relação àquela parte que pode cobrar diretamente do administrador público por aquela demanda? Como é que você, da iniciativa privada, que interage com o governo, se vê no processo de parte de um esquema de governança pública? Até porque você, contratante da administração pública, é contratado para ser um braço, muitas vezes, para ser um braço operacional da gestão, para fazer com que atividades executivas sejam feitas de modo a atingir a estratégia, a atingir o que o plano estabelece e, em última instância, a fazer com que o valor seja entregue para o principal, para a sociedade. Para cada papel nesse cenário, é preciso, no meu ponto de vista, um nível de entendimento, um nível de estudo. Se você é governante ou gestor público, é necessário entender todos esses conceitos e entender a fundo esses mecanismos, porque esse, em essência, é o seu trabalho. Esse, em essência, é o que se espera que você possa fazer de maneira profissional, visando atingir o objetivo principal da sua organização. Se você está fora do aspecto de governança da gestão e de algum modo se participa ou quer participar dessas decisões, entenda que a primeira atividade de um bom governante é receber entradas, é receber inputs, é receber o seu desejo, o seu resultado, de modo que ele possa direcionar a gestão na linha do que se precisa fazer para entregar os resultados e os desejos da parte principal. Portanto, sua participação deve ser efetiva e contínua, de modo a influenciar o governante, que está neste papel, delegado, em última instância, por você mesmo, para fazer e agir em seu nome. Por último, nada disso que se prega, nada desses mecanismos de governança e de gestão se justificam
sem que, após a sua implementação, os administradores, os profissionais públicos, quantifiquem de algum modo o valor gerado a partir da boa governança. É muito importante ressaltar que é necessário medir objetivamente os resultados de qualquer instituição, seja ela pública ou privada. A governança traz, em sua essência, em seu âmago, a necessidade de frequentemente medir os resultados da execução dos seus mecanismos, de medir os resultados entregues para o principal. É a partir dessa medição de resultados que se justifica ou não o investimento em alguns mecanismos opcionais de governança e de gestão corporativas ou de TI. Não é possível, portanto, agir simplesmente porque governança é o tema da vez ou porque todos falamos disso. É necessário usar aspectos, usar mecanismos, usar instrumentos de governança e de gestão, pelo simples fato de que eles aumentam as chances dos resultados serem um pouquinho mais viáveis, do valor entregue ser um pouquinho mais efetivo, dos riscos que a administração pública corre serem em níveis aceitáveis e dos recursos que a administração pública tem gasto sejam complacentes, sejam alinhados com os benefícios que ela tem entregue. Pessoal, era isso que eu tinha que falar hoje. Estamos à disposição para o chat a partir de agora. Bom dia a todos.